O texto diz: El texto dice, por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, usa-nos nesta tarde Papá, úsanos esta tarde e queremos escutar não apenas palavras de homens, mas queremos escutar a Tua palavra. y queremos escuchar no solamente palabras de hombres, pero queremos escuchar tu palabra. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos oír tu voz. Queremos que o Espírito Santo nos fale Queremos que el Espíritu Santo nos hable e não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, y no queremos ser solamente oyentes de tu palabra, mas queremos em fé praticá-la na nossa vida. pero queremos en fe practicarla en nuestra vida. Obrigado pela igreja, Gracias por la iglesia, onde podemos estar rodeados de irmãos com quem podemos também receber e aprender. donde podemos estar rodeados de hermanos con los que podemos recibir y aprender. Obrigado pela igreja, Gracias por la iglesia, que pode contribuir para o bem-estar de uma cidade e da Que- nossa nação. que puede contribuir para el bienestar de una ciudad y de esta nación. Usa-nos para a Tua glória. Senhor. Úsanos para tu gloria, Señor. Amém. Amén. Amém. Esta é a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre casamento. Esta es la primera vez que la Biblia va a hablar sobre el matrimonio E fala de uma forma poética y de una manera poética habla de ello e carregada de significado. y va cargada de significado. Nós podemos entender o que está escrito em Gênesis 2, 24 e 25, Nosotros podemos entender lo que está escrito en Génesis 2, 24 y 25, tendo a noção de toda a Escritura. É isso que nos ajuda a entender o que Gênesis 2, 24 e 25 teniendo diz. la noción de toda la escritura. Eso es lo que nos ayuda a entender lo que está escrito en Génesis 2, 24 y 25. Eu quero sugerir-vos que nós não vamos falar de princípios para o início do casamento, Yo quiero sugeriros que no hablemos de principios para el comienzo del matrimonio, mas para o decorrer de todo o casamento. sino para el decorrer de todo el matrimonio. Ou seja, são princípios não apenas para haver casamento, O sea, no son principios solamente para que exista un matrimonio, mas para que haja casamento em todo o tempo. sino para que en todo el tiempo ese matrimonio exista. A lei La ley e a palavra de Deus y la palabra de Dios normalmente não é prescritiva, normalmente no es prescriptiva, é descritiva. es descriptiva. O que é que eu quero dizer com ¿Qué es isto? lo que quiero decir con esto? Tem que haver renovação do nosso entendimento Tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento para passarmos a viver Para de que- acordo com a renovação do nosso entendimento. para que pasemos a vivir de acuerdo con la renovación de nuestro entendimiento. Não há mudança de comportamento No hay cambio en el comportamiento se não houver mudança de entendimento. si no hay un cambio de entendimiento. A lei que Deus entregou ao povo de Israel La ley que Dios entregó al pueblo de Israel
não era uma prescrição médica. No era una prescripción médica. Nós vamos ao médico Vamos al médico e o médico diz qual é o nosso problema y el médico nos dice cuál es nuestro problema e faz uma prescrição médica. y nos hace una receta, una prescripción médica. Vais para casa, Ves a tu casa, tomas este comprimido. tomas aquilo. esta pastilla, esto, lo É otro. uma prescrição. Es una prescripción. Nós vamos saber o que temos que fazer. Nosotros vamos sabiendo lo que tenemos que hacer. A palavra de Deus não tem exatamente esse objetivo. La palabra de Dios no tiene exactamente este objetivo. A palavra de Deus tem como objetivo descrever quem Deus é, La palabra de Dios tiene como objetivo describir quién es Dios, que reino Ele está a qué edificar, reino es el que Él está estableciendo, qual é a sua vontade, cuál es su voluntad, influenciar a nossa vida, influenciar nuestra vida, mudar a nossa forma de cambiar pensar. nuestra forma de pensar, E por isso y por eso a nossa vida muda. nuestra vida cambia. Tem que haver renovação de Tiene entendimento. que haber una renovación en el entendimiento. Não é uma ordem, No es un orden, não é uma prescrição. no es una prescripción, É uma descrição para nos es deixar, una descripción surpreendidos, para dejarnos sorprendidos, para termos revelação, entendimento, para que tengamos revelación, entendimiento, ver como nunca antes tínhamos. para que veamos como nunca antes hayamos visto. Jesus não veio para que nós nos portássemos melhor. Jesús no vino para que nosotros nos portáramos bien o mejor. Jesus veio para nos dar vida. Jesús vino para darnos vida. E a partir dessa vida, Y a partir de esa e a vida, partir da comunhão com Ele, y a partir de la comunión con Él, então sim, a nossa vida vai mudar. ahora sí nuestra vida puede cambiar. E aquilo que vamos falar Y lo que vamos a hablar hoy não é diferente destes princípios que estamos a falar. no es diferente, no cambia con relación a estos principios que estamos hablando. Então, o texto começa por dizer que casamento aos olhos de Deus é o homem e a mulher deixarem a casa do pai e da mãe. Entonces, el texto empieza por decir que casamiento, matrimonio, es que el hombre y la mujer dejen la casa del padre y de la madre. Não há casamento No hay matrimonio se os filhos não saem de casa do pai e da si mãe. los hijos no salen de casa del padre y de la madre. Mas o texto aqui não está a dizer literalmente sair do apartamento ou da casa onde o pai e a mãe vivem. Pero el texto no está aquí hablando de una manera literal de salir del piso o de la casa donde vive el padre y la madre. Muito menos sair do país, Mucho menos salir del país, como ele fez. como él hizo. É muito mais profundo do que isso. Es mucho más profundo que eso. Deixar o pai e a mãe Dejar el padre y la madre não significa abandonar, no significa abandonar, desprezar, menospreciar, ignorar, ignorar, mas cada ficar no seu lugar, sino que cada uno se quede en su sitio, que cada parte fique no seu lugar devido, que cada parte se quede en su debido lugar, que cada seja que cada uno sea o que realmente foi chamado para lo que ser. realmente fue llamado a ser. Os pais não deixam de ser pais, Los padres no dejan de ser padres, mas os filhos que saem da casa do pai pero los hijos que salen de la casa del padre vão ser pais também. van a ser padres también. Deixar a casa do pai e da mãe Dejar la casa del padre y de la madre significa os pais habituarem-se a lidar com os filhos como pais. significa que los padres se tendrán que acostumbrar a tratar a sus hijos como padres. Deixar a casa do pai e da mãe, Dejar la casa del padre y de la madre, na verdade, en la verdad, não acontece no dia da cerimónia do casamento. en realidad no sucede en el día de la ceremonia de la boda.
Eu já estive em muitos casamentos Yo ya estuve en muchas bodas em que o pastor disse que este é o dia em que tu sais da casa do teu pai e da tua mãe. y ya estuve en bodas en las que los pastores decían, este es el día que tú sales de casa de tu padre y de tu madre. Sim, também saiu. Sí, también salió, Mas ele já saiu de casa do pai e da mãe há muito tempo. pero hace tiempo que él ya salió de casa del padre y de la madre. E daquele dia em diante ele também vai ter que aprender a sair de casa do pai e Y da a mãe. partir de ese día él también va a tener que aprender a vivir como fuera de casa de su padre y su madre. Os pais treinam os filhos a saírem de sua casa. Los padres entrenan a los hijos a que salgan de sus casas. Ensinam-lhes a andar, a falar, a comer, a ser autónomos. Les enseñan a hablar, a comer, a andar a comer y a ser A autónomos. ser autónomos. Aquele bebé que está ali, Aquel bebé que está allí, eu sei que isto para a mãe é muito difícil yo de sé ouvir, que esto para la madre es muy difícil de escuchar, mas essa menina, pero esa niña, onde é que está o pai da menina? ¿dónde está el padre de la niña? Ok, Afuera. para o pai e para a mãe vai ser muito difícil eles ouvirem o que Para eu vou el dizer. padre y para la madre va a ser muy difícil que escuchen lo que voy a decir, Mas na verdade, pero en realidad essa menina esa niña vai ser alimentada, va a ser alimentada, ensinada, enseñada, treinada entrenada para ser autónoma. para que sea autónoma. Isso significa Eso significa que dia ela vai. que un día ella se va. Se não queres que ela vá, Si no quieres que ella se vaya, não ensines a falar, no la enseñes a hablar, não ensines a andar, no le enseñes a andar, não ensines a ser autónoma, no le enseñes a que sea autónoma, a cuidar do seu quarto, a das que suas cuide de coisas, su habitación, de sus cosas, a arrumar os brinquedos, a arreglar toda la casa, los juguetes. não ensines isso. No le enseñes nada. Faz tudo por ela Hazlo todo tú e ela não vai saber viver sem ti. y ella no va a saber vivir sin ti. No contexto bíblico, En el contexto bíblico, casamento é suposto acontecer com duas pessoas que aprenderam a ser autónomas. se supone que el matrimonio sucede con dos personas que aprendieron a ser autónomas. Porque no casamento, Porque en el matrimonio eles ainda vão continuar a ter necessidade de ser autónomos. ellos siguen teniendo la necesidad de ser autónomos. É muito difícil estar num casamento quando alguém depende do outro. Es muy difícil seguir en un matrimonio cuando alguien todavía necesita del otro. Bom, Depende del otro. Depende do outro. Necessitamos uns do Entonces outro. necesitamos unos a los demás, pero que dependa del otro. O casamento não é uma relação de dependência, El matrimonio no es una relación de mas dependencia, antes uma relação de interdependência, sino una relación de de interdependencia, ajuda, de de ayuda, contribuição, de contribución, mas de interdependência. pero de interdependencia. Eu costumo dizer que a melhor altura para alguém casar é quando não precisavam de casar. Yo suelo decir que el mejor momento para que uno se case es cuando no necesita casarse, Porque estão bem, porque están bien, estão seguros, están seguros, têm a sua autonomia, tienen su autonomía, têm a sua vida organizada, tienen su vida organizada, estão equilibrados, están equilibrados, são autónomos financeiramente. son autónomos financieramente. Há uma série de gente que quer casar, Hay un montón de gente que quiere casar, mas quer que o pai pague. pero quiere que el padre sea quien paga. Há pessoas que querem Hay casar gente que quiere casar com alguém rico con alguien rico para que pague. para que esa persona lo pague todo. Não é exatamente isso. Y es que no es exactamente eso. Deixar pai e mãe significa aprendermos a ser autónomos. Dejar padre y madre significa que aprendamos a ser autónomos.
Eu estou-me a lembrar de alguém lá na igreja Yo me estoy acordando de alguien allí en nuestra iglesia que confessou um dia destes, quando eu estava a ensinar isto. que mientras yo estaba enseñando esto, ha confesado algo. Um homem que celebrou agora 25 anos de casado, Un hombre que acaba de celebrar 25 años de matrimonio. que disse, eu Y dijo, casei yo me casé porque estava desejoso de sair de casa do meu pai e porque da minha mãe. estaba deseando salir de casa de mi padre y de mi madre. E ele dizia, Y él decía, a virtude foi que eu casei com a pessoa certa la virtud que hay en esto es que yo me casé con la persona correcta. e que apesar de tudo eu tinha a minha autonomia. Y a pesar de todo yo tenía mi autonomía. Mas o que mais apressou o meu casamento Pero lo que más apresuró mi matrimonio foi ver-me livre de uma mãe tóxica fue salir de casa de una madre que era tóxica e de um pai que era completamente ausente. y de un padre totalmente ausente. Eu conheço a história Yo conozco la historia e conheço poucas histórias como a y história daquele conozco homem. pocas historias como la historia de este hombre. Ainda bem que ele era autónomo Menos mal que él era autónomo e ainda bem que ele encontrou uma mulher saudável e y menos equilibrada. mal que encontró a una mujer sana, saludable y equilibrada. Mas há gente que casa, acima de tudo, porque quer sair de casa dos pais. Pero hay gente que casa sobre todo porque quiere salir de casa de los padres. E não há dúvida que deixar pai e mãe Y no hay ninguna duda que dejar a padre y a la madre é deixar bons e maus modelos. es dejar a buenos y a malos modelos. É muito difícil vir de um mau modelo. Es muy difícil venir de un modelo malo. Eu vim de um mau modelo. Yo vine de un modelo malo. Os meus pais são separados Mis padres estaban separados e não é a separação que em si me faz dizer que é um mau modelo. y no es la separación en sí misma que me lleva a decir que es un modelo malo. Não, mas a relação deles era muito tóxica, No, pero la relación entre ellos era muy tóxica, baseada em muita religiosidade. basada en mucha religiosidad. Na família do meu pai, eu não conheço praticamente ninguém. De la familia de mi padre yo no conozco prácticamente nadie. Da a família nadie. da minha mãe era a dimensão da família com quem eu tinha mais relação. En la parte de mi madre era la familia con la que tenía más relación. Eu tenho dificuldade em pensar em toda a minha família, em 2, 3 casais que se mantiveram saudavelmente. Yo tengo mucha dificultad en pensar cuando miro a mi familia 2 o 3 parejas que siguieron sus matrimonios de manera sana. Muita infidelidade, Mucha infidelidad, muitas relações de consanguinidade, muchas relaciones de consanguinidad, muita traição, mucha traición, uma confusão. una confusión. Deixar a casa da mãe e do pai Dejar la casa de la madre y del padre é deixar muitas vezes modelos que nós não queremos repetir na nossa es família. muchas veces dejar modelos que no queremos repetir en nuestra vida. E temos que identificar o que é que não queremos repetir. Y hay que identificar qué es lo que no queremos repetir. E não é com um espírito de julgamento e de juízo, Y no es con un espíritu de juicio, mas identificar sino para e identificarlo humildemente depender de Deus, porque nós não queremos reproduzir y aquilo. con humildad depender de Dios, porque nosotros no queremos reproducir eso. Significa deixar a casa do pai e da mãe. Significa dejar la casa del padre y de la madre. Mas, por exemplo, nós também temos que sair de casas onde as coisas funcionaram Pero, por ejemplo, nosotros también tenemos que salir de casas donde las cosas funcionaron. e é também muito difícil, Y es también muy difícil, porque às vezes os filhos saem de um bom ambiente familiar porque a veces los hijos salen de un buen ambiente e familiar começam a questionar: será que eu serei capaz? y empiezan a preguntarse a sí mismos, ¿será que voy a ser capaz de reproducir de eso? reproduzir o modelo do meu pai e da minha De mãe. reproducir el modelo de mi padre y de mi madre. Mas também esse modelo tem que ser deixado, Pero también ese modelo hay que dejarlo,
Porque o filho não é exatamente igual ao Porque pai. el hijo no es exactamente como el padre. E a mulher com quem os filhos casam, ou os homens com quem as filhas casam, são distintos. Y la mujer con la que los hijos casan o el hombre con los que las mujeres casan son también distintos a la madre y al padre. Nós temos a nossa história para contar, Nosotros tenemos nuestra historia para contar, os passos de fé, los pasos de fe, as decisões que tomamos. las decisiones que tomamos. E cada filho vai ter que ter as suas histórias e Y as suas cada hijo decisões. tendrá que tener sus historias y sus decisiones. Isto significa deixar pai e mãe, Y esto significa dejar a padre y madre, assumir asumirlo, responsabilidade. asumir una responsabilidad. Deixar casa de pai e mãe Dejar la casa del padre y de la madre é assumir responsabilidades em vez dos pais. es asumir responsabilidad aparte de los padres. Os pais tiveram papel muito importante na vida dos filhos. Los padres tuvieron un papel muy importante en la vida de los hijos. Eu diria mais do que importante, determinante e prioritário. Yo diría que más que importante, determinante, prioritario. Mas deixam essa relação gradualmente. Pero esa relación se deja gradualmente. Pais, Padres, como educamos os nossos filhos la manera con la que educamos a nuestros hijos facilitará o seu futuro. facilitará su futuro. Não são só os filhos que têm que sair de casa do pai. No son solamente los hijos que tienen que dejar la casa del padre. São os pais que têm que facilitar a saída dos filhos. Son los padres quienes tienen que facilitar la salida de los hijos. O filho não tem que abandonar o pai. El hijo no tiene por qué abandonar al padre. Nem o pai tem que expulsar o filho. Ni el padre tiene que expulsar al hijo. É uma construção Es una construcción consciente, consciente de preparação, de preparación, de reconhecimento da dignidade do outro, de reconocimiento de la dignidad del otro, do propósito de Deus para a vida del do outro. propósito de Dios para la vida del otro. Os filhos Los hijos não têm que cumprir os sonhos não cumpridos dos pais. no tienen por qué cumplir los sueños no cumplidos de los padres. Dos papéis mais importantes dos pais Uno de los papeles más importantes de los padres é descobrir o dom dos filhos, es descubrir los dones de a los chamada hijos, dos filhos, el llamado de los e hijos, contribuir para y que, contribuir para que isso aconteça, para que eso suceda, para que isso se desenvolva, para que eso se desarrolle e falar-lhes disso, y hablarles de eso, servirmos de espelho para isso. servir de espejo para ellos. E os homens têm papel muito importante aqui. Y los hombres tienen un papel muy importante aquí. Porque são os homens que encorajam os filhos e as filhas a irem. Porque son los hombres quienes animan a los hijos y a las hijas a que vayan, Mesmo que chorem, aunque lloren, porque eles vão. porque ellos se van. E vão mesmo. Y se van de verdad. Percebem? ¿Entendéis? Deixar casa do pai e da mãe. Dejar la casa del padre y de la madre. Por favor, não pensem que isso aconteceu no dia do casamento. Por favor, no penséis que eso sucedió en el día del matrimonio, de la boda. Não. No. Começa a acontecer muito cedo. Empieza a suceder muy pronto. Querem um exemplo simples? ¿Queréis un ejemplo sencillo? Quando é que o bebê sai do quarto dos pais? ¿Cuándo es que el bebé sale de la habitación de los padres? Que vos parece? ¿Qué os parece? 2 anos? 2 años? 4 anos? 4 años? Bom, mais complexo Bueno, ainda. más complejo todavía. Quando é que eles saem da cama do pai e da mãe? ¿Cuándo es que ellos dejan la cama del padre y de la madre? Eu vou dizer uma coisa complexa. Yo voy a decir algo complejo. Quando o meu pai saiu de casa, Cuando mi padre salió de casa, ocorreu-me agora. me acaba de ocurrir.
Eu tinha se me 7 acaba de anos. ocurrir. Eu tinha 7 anos Yo tenía 7 años e a minha irmã 5. y mi hermana 5. Eu não sei durante quanto tempo, Yo no sé durante cuánto tiempo, mas a minha mãe perguntou se a gente queria ir dormir na cama com ela. pero mi madre nos preguntó si queríamos ir a dormir en su cama con ella, Porque o meu pai saiu de casa porque mi padre se fue de casa e foi viver com outra pessoa. y se fue a vivir con otra persona. Eu não sei quanto tempo dormi lá com a minha irmã. Yo no sé cuánto tiempo dormí allí No tengo presente. con mi hermana, No tengo presente. no me acuerdo. Mas não acho absolutamente inadequado. Pero yo lo veo totalmente inadecuado. Quando é que os filhos saem do quarto dos pais? ¿Cuándo es que los hijos dejan la habitación de Eu los sei, padres? eu sei. Ya, eu sei. ya lo sé. Eu sei. Já lo O sei. bebê quando chora durante a El noite bebé cuando llora durante la noche é muito melhor estar ali à mão. es mucho más fácil que esté ahí a mano Porque não dá tanto trabalho. porque no da tanto trabajo. É, por falar de trabalho. Sí, hablando en trabajo, Para casar para casarnos é preciso ter trabalho. hay que tener trabajo. E há que perceber Y hay que entender que para casar que para que nos casemos, dá muito trabalho. eso nos da mucha faena. E ter filhos Y tener hijos dá muito da trabalho. mucho trabajo. E isso faz parte do trabalho. Y eso es parte del trabajo. Quando é que os filhos saem do quarto do pai e da ¿Cuándo mãe? es que los hijos salen de la habitación del padre y de la madre? Há poucos dias ouvi de uma criança com 5 anos, 6 anos, Hace unos días Mai, escuché de un 7 niño anos. con más de 6 años, 7 anos. con unos 7 años, que ainda dorme no meio do pai e da mãe. que todavía duerme en el medio del padre y de la madre. Não é bom para a autonomia da criança. No es bueno para la autonomía del niño. O ideal seria as crianças aprenderem a estar no seu quarto Lo ideal sería que los niños aprendieran hasta a estar en su habitación a partir dos 4 meses. a partir de los 4 meses. Sabe qual é o problema da criança? ¿Sabes cuál es el problema del niño? Não pode chorar muito tempo No puede llorar durante mucho tiempo sem que o pai ou a mãe venha sin que el padre o la madre vengan e lhe fale y le digan e lhe toque y le toquen e diga estou y aqui, le digan estoy aquí, calma, tranquilo, e põe a Xuxa y le ponen el e chupe sai y salen. e ele chora Y él llora e a gente vem, y nosotros venimos, calma, estou tranquilo, aqui, estoy aquí, eu não estou longe, no estoy eu lejos, cuido de ti, yo te cuido, mas tens que aprender a pero estar tienes que no teu aprender a estar quarto, en tu na habitación, tua cama, en tu cama, e saímos, y salimos, e ele chora, y ellos e a lloran, gente y vem. nosotros volvemos. Alguém sabe do que estou a ¿Alguien falar? sabe de lo que hablo? Sim, são processos algumas vezes Sí, difíceis, son procesos que a veces son muy difíciles, mas faz parte pero son parte. do processo de autonomização das Es crianças. parte del proceso de autonomía del niño. Deixar o pai e a mãe sugiro que começa no nascimento. Yo sugiero que dejar el padre y la madre empieza en el día del nacimiento. Eu, quando dedico bebés lá na igreja, Cuando yo dedico bebés en nuestra iglesia, e dedicamos muitos bebés, y dedicamos muchos bebés. agora tenho domingos até ao fim do ano, eu não sei, eu tenho domingos de dedicar dois bebés. Yo ahora hasta final de año tengo domingos donde incluso dedico más que un bebé. Lá na nossa igreja dizem que há 2 perigos de ser membros da nossa igreja. Ahí en nuestra iglesia solemos decir que hay 2 peligros en ser miembros. Os homens ganham barba Los hombres ganan barba e as mulheres ficam y grávidas. las mujeres se quedan embarazadas. A sério, há verdade. muitos bebés. Hay un montón de bebés. E quase todos os homens têm barba. Y casi todos los hombres tienen barba. Eu, quando faço a dedicação, Yo cuando hago la dedicación de eu los falo niños, disso. Eu falo disso. yo siempre hablo de eso. O momento da oração El momento de la oración é mais do que um momento mágico. A gente já falou aqui. es más que un momento mágico, En ya que- lo hemos dicho aquí. Em que o pastor abençoa a criança En el que el pastor bendice al niño e pronto, a criança está y ya vacinada. está, el niño ya está vacunado.
nenhum mal lhe acontecerá. Ningún mal le pasará, le sucederá. Não. No, no, O pai traz a criança à comunidade, El à família, padre trae el niño a la comunidad, a la familia, Y a mãe, y la e madre, diz: esta é uma dádiva de y Deus. dicen, esto es una dádiva de E Dios. não é apenas nossa, Y no es solamente nuestra, é nossa. es vuestra. Ajudem-nos a criar os filhos. Ayudarnos a crear y a educar a nuestros Contribuam hijos. também para que ele saiba andar no caminho em que ele deve andar. Contribuid también para que él aprenda a caminar en el camino que debe andar. Ajudem-nos a ser bons modelos para os nossos filhos. Ayudadnos a que seamos buenos modelos para nuestros hijos. Não é um momento de desresponsabilização dos pais, No es un momento de desresponsabilización de los padres, nem de responsabilização de ni Deus. de responsabilizar a Dios. É um momento Es un em momento que reconhecemos a dádiva da vida, en el que reconocemos la dádiva de la vida, a graça que temos de conhecer Jesus, la gracia que tenemos en conocer a e o Jesús privilégio que temos de educar um y el menino privilegio que tenemos en educar a un niño a conhecer Jesus a e que as conozca a Escrituras, Jesús y a las Escrituras, e o privilégio y el de privilegio ter uma comunidade de tener una comunidad que está a cooperar juntamente nesse que sentido. está cooperando, que está ayudando en ese sentido. Uma comunidade Una comunidad que nos ajuda, que nos ayuda, porque são crianças que na escola e na vida vão ter muita influência. porque son niños que en el colegio y en la vida van a tener un montón de influencia. Mas é suposto também que tenham influência por parte dos irmãos da Pero igreja. se supone también que van a ser influenciados por los hermanos en la iglesia. Então, Entonces, deixar pai e mãe, dejar a padre y a la sugiro que madre, começa com o nascimento sugiero que também. empieza con el nacimiento también. Tem a ver com tornarmos independentes, Tiene que ver Como já con disse. volvernos independientes, para desenvolvermos em termos de futuro uma relação de interdependência para com que en outra el pessoa. futuro podamos desarrollar una relación de interdependencia con otra persona. Isto está claro para ¿Esto vocês? está claro para vosotros? É impossível Es imposible ter uma boa relação de interdependência tener una buena relación de interdependencia quando uma das pessoas cuando una de las personas ainda é dependente sigue siendo dependiente emocionalmente, financieramente, espiritualmente, etc., do seu pai ou da etcétera, sua mãe. de su padre o de su madre. Uma coisa é os filhos pedirem uma opinião ao pai. Una cosa es que los hijos pidan una opinión al padre. E é suposto que isso Y aconteça. se supone que eso tiene que pasar. Aliás, Además, há momentos na vida em que também o pai pergunta ao Hay filho. momentos en la vida donde es el propio padre quien le pregunta al hijo. Ainda este verão, Y incluso este verano, quando estávamos dentro d'água de férias, cuando estábamos bañándonos de vacaciones, eu, o Marcos e o João, yo, Marcos y João, nós não tínhamos o nosso filho mais velho connosco. nosotros no teníamos a nuestro hermano mayor con nosotros. Eu perguntei a opinião deles sobre uma coisa que me está a ocorrer. Yo les pregunté a ellos su opinión sobre una cosa que está ocurriendo Na vida da igreja. en la vida de la iglesia. Eles conhecem a igreja. Ellos conocen la Eu quero iglesia. saber o que é que eles acham Yo quiero disso. saber qué es lo que ellos opinan. Interdependência já. Interdependencia, Não dependência. no dependencia. Os pais têm neste processo um papel muito importante. Los padres en este proceso tienen un papel muy importante, Porque os filhos são dependentes deles porque los hijos son dependientes de ellos, e sabe bem. dependen de ellos y sabe bien. Hã? Ajuda o nosso ego, Eso ayuda a nuestro ego, dá-nos sentido, nos da sentido na vida. en la vida. Mas nós temos que ter mais do que esse sentido. na Pero vida. nosotros necesitamos más que ese sentido en la vida. Já tinha dito um dia destes. Yo ya lo había dicho antes. É interessante que na cultura bíblica, Es interesante que en la cultura e bíblica, ainda hoje é assim, y todavía y sigue siendo así entre os todavía hoy, judeus, entre los judíos, há uma festa na família, hay una fiesta en la familia, na sinagoga. en la sinagoga. Aos 12 anos, as meninas assumem a sua independência na sua relação com Deus. A los 12 años las niñas asumen su
dependencia espiritual. espiritual en la relación con Dios. Já não dependem mais das orações dos pais. Ya no dependen más de las oraciones de los Essa padres. cerimónia chama-se o Bar Mitzvah. Y esa ceremonia se llama el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é uma cerimónia na sinagoga. Bar Mitzvah es una ceremonia en la sinagoga. É uma festa. Es una fiesta. Aos 12 anos, A los 12 as años, meninas assumem las niñas asumen que querem elas, por elas mesmas, ter uma relação com que Deus. quieren ellas por sí mismas tener una relación con Dios. E estão a dizer aos pais: Y están diciendo a los eu não padres, dependo mais yo espiritualmente ya no dependo más espiritualmente de ti. de ti. Eu estou a aprender a caminhar, Yo a estoy fazer a minha aprendiendo caminhada. a caminar, a hacer mi camino. Os meninos fazem isso aos 13 anos. Los niños lo hacen a los 13 años. Deixar pai e mãe. Dejar al padre y a la madre. Há muita gente que se quer casar, mas não tem dinheiro. Hay mucha gente que se quiere casar, pero no tienen dinero. Não tem casa. No tienen Não casa. tem trabalho. No tienen trabajo. Não tem estudos. No tienen estudios. Não tem o mínimo de No estrutura. tienen el mínimo de estructura. Aliás, hoje na nossa sociedade, Además, hoy en nuestra sociedad, as pessoas têm sexo, la gente tienen relaciones sexuales, mas não querem assumir responsabilidade pero no nenhuma. quieren asumir ninguna responsabilidad. Porque não querem ser autónomos. Porque no quieren ser autónomos. Não querem ter No responsabilidade. quieren tener responsabilidad. Querem depender ainda de quem Quieren puderem. seguir dependiendo de sus padres. Então querem o bom do relacionamento, Entonces sexo. quieren la parte buena de la relación, Mas sexo. não querem esta parte importantíssima da relação, Pero assumir no quieren responsabilidade. esta parte muy importante de la relación, asumir una responsabilidad. É ser independente do pai e da mãe, Es ser independiente del padre y de la madre, mas para não nos tornarmos dependente da mulher ou do marido. pero para que no nos volvamos dependientes de la mujer o del marido. É claro isso? ¿Es claro esto? ¿Está claro? Hoje mesmo, Hoy mismo ouvi uma mulher em aflição. escuché a una mujer en aflicción. Alguém ligou para mim. Alguien me llamó. Na verdade não ligou, gravou uma mensagem. Bueno, la verdad me grabó un mensaje E ela dizia-me: y ella decíame, eu não me sei, decía. a minha vida mi vida não tem nenhum sentido no tiene ningún sentido sem o meu marido. sin mi marido. Isto parece bonito, Esto parece bonito, mas tem que ser trabalhado. pero tiene que ser trabajado. Eu não sei o que é que me aconteceria se a Isabel partisse Yo no sé qué es lo que me pasaría si Isabel muriera e vice-versa. y al revés. Perdão. Jesús, Nós precisamos desenvolver também, ainda casados, a nossa autonomia. necesitamos desarrollar también, aunque ya estemos casados, nuestra autonomía. Não vivermos uma relação doentia de dependência um do outro. Que no vivamos una relación enfermiza de dependencia uno del otro. É deixar de parte a parte. Es un dejar de parte a parte. O pai, o filho o pai. El hijo al padre, el padre al hijo. Para que alguma coisa de outra dimensão possa ocorrer. Para que algo de otra dimensión pueda ocurrir. E possa ocorrer dos dois lados. Y pueda ocurrir de los dos lados. Porque quando os filhos saem de casa do pai Porque e da mãe, cuando los hijos salen de casa del padre y de la madre, vai acontecer um fenómeno muito importante na vida do pai e da mãe. va a suceder un fenómeno también muy importante en la vida del padre y de la madre. Não é só na vida do filho que vai casar. No es solamente en la vida del hijo que se va a casar. Finalmente, o Finalmente, casal la pareja vai ficar sozinho outra vez. se quedará solo otra vez. Isso é também importante. Y eso también es importante. Aliás, Además, é nessa altura es en ese momento em que os pais ficam sós que los padres se quedan solos
que começam a perceber que empiezan a entender se a sua relação si su relación, foi estabelecida à volta dos filhos empiezan a darse cuenta si su relación fue establecida alrededor de los hijos, do trabalho, del trabajo, do ministério, del ministerio, ou se o mais importante da nossa vida o si lo más importante de nuestra vida é realmente a nossa es de relação. verdad nuestra relación. Porque é esta relação também saudável e estável Porque a esta relación también sana y estable, que pode contribuir para ajudar os filhos que agora vão. es esta relación también que puede contribuir para ayudar a los hijos que se van. Quantos filhos casam ¿Cuántos hijos se casan e estão preocupadíssimos com o que se passa em casa do pai e da y mãe? están súper preocupados con lo que está pasando en la casa del padre y de la madre? Quantos filhos saem de casa dos pais e das mães ¿Cuántos hijos al salir de casa de los padres y de las madres, e são eles que ainda sustentam a mãe ou o pai? y son ellos quien ahora sustentan a la madre o al padre? E às vezes às escondidas do seu marido ou da sua... Y a veces sin que su mujer o su marido se entere. Não são nesse aspecto. No son uno en ese aspecto. Então, tem a ver com sermos autónomos. Entonces tiene que ver con que seamos autónomos. Não é uma autonomia que não é saudável, Pero no es una autonomía no sana, mas uma autonomia saudável. sino una autonomía saludable, sana. Não são só os filhos que deixam os pais. No son solamente los hijos que dejan a los padres. Não são só os filhos que vão começar uma dimensão nova da sua No son existência. solamente los hijos quienes van a empezar una dimensión nueva en su Os existencia. pais também. También los padres lo hacen. Era bom os pais pensarem nisso. Y sería bueno que los padres pensaran en esto. Nós estamos não apenas a contribuir para que os nossos filhos vão embora, Estamos no solamente contribuyendo para que nuestros hijos se vayan, mas também estamos a contribuir para que quando eles vão embora a nossa relação ainda permaneça, subsista e se desenvolva. sino que estamos también contribuyendo para que cuando se vayan los hijos, nuestra relación subsista, desarrolle y pueda ir hacia adelante. Este deixar pai e mãe é para a vida, filho. Este dejar padre y madre es para la vida, hijo. Toda a vida. Es para toda la vida. Nós visitamos o Marcos, Nosotros visitamos a Marcos, mas vamos sair de lá. A gente Pero- não vai lá pero- acampar. pero nos vamos otra vez. Esto es, no nos vamos para allí para quedar. Toda a vida vai ser assim, é estar para sair. Y toda é la estar, vida va a ser así, estar y para salir, ir para irse. E garanto-vos que é um processo difícil, Y os garantizo que es un proceso duro, mas necessário pero necesario. para a nossa autonomia, para Para a nuestra autonomia autonomía, deles. para su autonomía. Essa coisa das famílias terem uma agenda Eso de que las familias tengan una agenda à sexta-feira, al viernes, ao domingo, al domingo, para o resto da vida. para el resto de O la vida. almoço é sempre em casa do La meu pai. comida es siempre en casa de mi padre. Sejamos criativos, Seamos creativos, espontâneos, espontáneos, equilibrados. equilibrados. Tempo com a minha nova família. Tiempo con mi nueva familia. Tempo com os meus pais. Tiempo con mis padres. Tempo com os amigos. Tiempo con mis amigos. Tempo a só. Tiempo a solas. Tudo isso é importante. Todo eso es importante E muito dinâmico. y muy dinámico. Parece-me a mim Me parece a mí que esta coisa de deixar pai e mãe que esta cosa de dejar al padre y a la madre é alguma coisa que acontece em todo o tempo. es algo que sucede constantemente. Vocês sabem, nesta cultura, ¿Sabes algo? En esta cultura, os filhos los hijos ficam a viver muito perto dos pais, se quedan viviendo muy cerca de sus em termos padres, geográficos. Porque geográficamente. nesta cultura Porque en esta cultura é o pai do noivo es el padre del novio que prepara uma casa que prepara una casa nas imediações cerca en el barrio onde o pai já vive. donde vive ya el padre. Portanto, não é deixar para nunca mais nos Entonces ver. no es dejar para que nunca más nos veamos, Mas é ser autónomo. sino ser autónomo.
Uma construção que eu tenho que fazer com a minha mulher. Una construcción que yo tengo que hacer con mi mujer. Uma construção que os meus filhos têm que fazer com as mulheres deles. Una construcción que mis hijos tienen que hacer con sus mujeres. Eu vou participar, eu vou ajudar. Yo voy a participar, les voy a ayudar. Eu já estou a participar e a ajudar desde o início. Yo ya estoy participando y ayudando desde el comienzo. E eu vou continuar. Y voy a seguir E haciendo. vai ser até ao fim. Y será así hasta el final. Mas de uma forma saudável. Pero de una manera saludable.